Seja muito bem-vindo ao mais um bate-papo sobre esporte, gestão, histórias, negócios. Eu sou Marcelo Espanha, esse é o Sport SA. Muito bom ter você na minha companhia em mais um episódio. Hoje, atenção, torcedor da Águia, esse bate-papo te interessa e muito. Olha só quem é o nosso convidado. O jogador do São José, roubada de bola, a tentativa, olha a chance, olha o gol! É gol, é gol, é gol, é Bruno Constantino, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sport SA. Obrigado você, Marcelo, todos os seus ouvintes aí, sempre um prazer, né, falar sobre esporte, sobre futebol, sobre gestão. Então, obrigado pelo convite. Legal que você é a cara do objetivo desse podcast aqui, que é discutir esporte, que é a nossa paixão, mas esporte com responsabilidade, com olhar de negócio, de gestão. Acho que tem muito caldo aqui pra gente, pra Legal. gente render aqui, mas antes, não sei se todo mundo sabe, queria que você falasse um pouquinho do seu histórico e da sua paixão com o futebol, que vai muito antes dessa sua história de gestor do São José, né? Sim. Bom, eu sempre gostei, né, do esporte, sempre fui gostei de todos os esportes, na verdade, né? Mas ali minha paixão grande sempre foi pelo futebol. Então, desde jovem comecei a jogar futsal em Mogi das Cruzes, né, cidade que eu nasci. Os clubes da cidade, os clubes da escola, e depois começamos a disputar campeonato em São Paulo, comecei a me destacar bastante, sempre pelo futsal, né? Fui para a Portuguesa bem rápido, né? E ali com 13 anos já comecei a me destacar bastante, e depois entrei na categoria de base do Palmeiras, no futebol de campo, depois de uma rápida passagem pela categoria de base da Portuguesa, né? No futebol de campo. E aí a vida ali no Palmeiras começou. Fui morar em São Paulo bem cedo e fui crescendo dentro das categorias de base. Subi. Na época era infantil, né? Infantil, juvenil, Uhum. juniores, Palmeiras B, profissional. Cheguei a fazer parte do elenco, ir relacionado para jogo. Aí depois acabei sendo emprestado do Palmeiras para clubes internacionais. Então rodei por Catar, China, Espanha, depois já acabou meu contrato. Fiquei em Portugal, Itália, tive passagens aqui no Brasil por Chapecoense, Bragantino e Bahia. E depois também joguei num clube australiano, o Sydney FC, no qual eu encerrei a minha carreira por ali aos quase os 30 anos ali de idade. E depois, né, decidi entrar no mundo da gestão, mais propriamente dito, uma empresa familiar, que é a Oscar Calçados. Então, assim, tive praticamente uns 15 anos direto no futebol, Por 30 né? anos, Bruno, você virou a Com chave bastante cedo, né? experiência, né? É. Foi uma opção. Realmente eu virei cedo, uma opção minha. É, tinha já jogado em muitos países, tinha vivido, acho que um grande sonho. Também entendia que já tinha dado o meu melhor e gostaria de ter mais tempo para estudar, de conhecer melhor o mundo da gestão. Eu achei que eu estava numa idade boa para isso. Tinha a oportunidade aqui da empresa, a empresa vinha se desenvolvendo, crescendo. Então, acho que foi um momento ali importante de interromper uma carreira e começar outra, né, totalmente diferente, que foi o varejo, no qual eu venho me dedicando aí já há quase 11 anos, direto. Então, foi isso que eu fiz aí nos últimos 11 anos. Praticamente comprei e vendi sapato, que era uma paixão também minha, já que meu pai começou um negócio há 40 anos atrás. Meu pai foi, né, vendedor de calçados, trabalhou em loja, meu avô também teve loja, e meu pai com minhas tias montou a Oscar Calçados há 40 anos, então eu cresci, eu tenho 40 anos. Então, parte da minha vida ali, desde o meu nascimento, foi, né, junto com meu pai, dentro de uma loja, brincando nas lojas, aos finais de semana, com a minha mãe, com minhas tias, enfim. Então, realmente eu tinha esse desejo eu gostava do varejo, desse dinamismo, gostaria de iniciar.
Então, entrar na empresa da família foi uma bela oportunidade de aprender bastante coisa. Bruno, e quando você virou a chave, no primeiro momento, já foi para vou para gestão esportiva, ou foi só uma virada de chave, gestão, negócio da família, ou já tinha sementinha ali no coração? Foi uma gestão, não, vou para o negócio da família, mas que a Oscar Calçados ela sempre teve um papel no esporte, né? Claro que um papel de desenvolvimento social, sempre patrocinou muitos campeonatos, campeonatos de bairro, campeonatos de jovens, né? Sempre fomentou isso, não só no futebol, outros esportes. Também patrocinou voleibol, basquete, enfim. Então o esporte sempre esteve no DNA da Oscar Calçados. Corridas de rua, né? Sempre incentivou muito isso. Então eu entrei no varejo normal, só que dentro, né, nessa época existiam alguns projetos de lojas esportivas, lojas de corrida, de tênis, e eu acabei indo um pouco mais para esse lado, né? Mas depois a gente acaba participando de tudo, né? De toda a moda feminina, os calçados masculino, infantil, são os produtos principais da Oscar Calçados, né? Mas é claro que eu sempre tive um viés aí para um lado esportivo. E aí, de repente, do nada, né? Pelo menos, não sei lá, você vai me contar como é que foi essa construção com o São José, mas pra gente de fora aqui, o São José ali na 3, com muita dificuldade, disputando, de repente, surge uma história, né? Oscar, SAF, São José. Eu falo de repente, obviamente, como notícia, né? Para você não foi de repente, foi algo construído. Queria que você explicasse como é que foi essa decisão, você, seu pai lá, falar, vamos virar SAF esse negócio aqui, vamos Né? profissionalizar. Curioso, né? Não, nós estávamos completamente fora do esporte profissional, né? A gente já vinha patrocinando o vôlei, o basquete, mas em forma de patrocínio, né? E essa história do São José sempre, de certa forma, rondou a gente, assim, né? Principalmente meu pai, né? Sempre o pessoal fala, pô, pega o São José, não sei o que precisa. Como é que São José dos Campos não tem um time que joga, que é bom, que é competitivo? E sempre foi um pouco complicado, porque a gestão, né, de um clube associativo é complicado, né, você entrar, né? Então existe lá todo o formato de clube, né, de associação, Político, né? político também. Então foi uma coisa que sempre a gente apoiou, né, comprando ingressos, fazendo algumas ações, placa no campo, mas nunca estivemos à frente da gestão. E meu avô era um grande torcedor do São José, meu pai também. Eu cresci indo nos jogos aqui no Martins Pereira, apesar de não ter nascido aqui, minha família toda é daqui, então sempre estava aqui aos finais de semana, acompanhando o São José nos bons tempos do São José, ali na década de 90, principalmente. Né? Lembro muitas vezes indo ao estádio aos domingos, aos sábados, pegando estádio cheio contra time grande, então foi uma coisa que me marcou sempre. E quando surgiu em final de 2021, a lei da SAF ela foi sancionada, né? Uhum. Acho que em agosto de 21. E logo ali no final do ano surgiu a situação do Ronaldo, né? Negociar com o Cruzeiro. E ele me chamou bastante atenção. Um pouco antes eu já vinha acompanhando, porque eu sempre gostei de ler sobre o esporte, sobre o futebol. Tá no Já vinha DNA. acompanhando, mas falei, nossa, né? Como é que é essa SAF, né? E aí fui me aprofundar um pouco mais. Li a lei, né? Porque praticamente um acompanhamento da lei das SAs, né? E a gente está bem acostumado com a lei da SA, da Sociedade Anônima, né? Então a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, né? Então tem as particularidades do futebol. E aí eu entendi um pouco do que estava acontecendo, um pouco a mais, né? Que, né, em simples palavras, é um clube poder passar a gestão para um grupo de empresas, ou uma empresa, ou um fundo, né, fazer essa administração. Uhum. Praticamente é poder privatizar um clube de futebol, Exato. tá certo? E aí isso ficou um pouco na minha cabeça, né? E aí passou o final do ano de 2021, começo de 2022. Aí já começou a surgir outros clubes, começou a falava-se do Botafogo na época, já Vasco. do Vasco, começou o ano de 2022. Num certo dia eu conversei com meu pai, né? Meu pai também sempre atento aí, já sabia o que estava acontecendo. Expliquei para ele, né, no meu ponto de vista, e falei que talvez seria uma opção, uma oportunidade, né, de conversar, de mostrar, de entender o que era o São José, né? E aí meu pai topou,
achou uma boa ideia, e a gente foi conversar com o Robertinho. Na verdade, passou 5 dias e eu até já tinha esquecido. Meu pai voltou e falou: Não, encontrei o Robertinho um dia no evento e ó, ele vai vir aqui hoje para conversar daquele negócio do São José. E aí a gente conversou com o Roberto, e ele foi sempre muito aberto ali, né? Sobre a situação, explicou tudo como era feito hoje, as dificuldades, já mostrou um apoio grande a essa ideia, e nós juntos ali começamos a montar uma proposta, né, para apresentar para o Conselho de São José o que era a SAF, né? E que existia uma possibilidade, que estavam havendo movimentos empresariais, né, para entrar no futebol, para realmente levar o futebol, né, o entretenimento para um outro nível, para um outro patamar, que isso ia acabar acontecendo, que poderia ser de certa forma uma salvação, uma solução para muitos clubes. E a gente Talvez a única, entendia, né? talvez a única para alguns. E nós entendíamos que o São José poderia entender, né, o que era a SAF e abrir, talvez, para investidores, que poderia ser o Grupo Oscar naquele momento, ou não, poderia ser outro, né? A nossa ideia, então, foi isso. Nós fizemos uma apresentação no nosso escritório, chamamos ali em torno de 15 ou 20 conselheiros, e nossos advogados mostraram, né, de formas bem simples, ainda era bem no início, né? Tinha ainda muita dúvida, muitos questionamentos do que era a SAF. E aí o conselho entendeu que poderia ser um caminho, realmente foi votado, tem toda a questão de estatuto, Uhum. né, precisa de várias votações, existe todo um processo burocrático. E aí, né, nós entendemos que seria uma boa oportunidade para nós, como Grupo Oscar, assumir, né, esse grande desafio que é gerir um clube de futebol com a grandeza do São José. Então, assim, foi, até resumido, foi isso que aconteceu. Bruno, e aí vocês têm claro, existe um mérito e uma felicidade gigantesca, né? Que é no primeiro ano ser bem sucedido numa SAF, né? Eu acho que qualquer planejamento empresarial, as pessoas constroem, né? É difícil encontrar equilíbrio financeiro. É, realmente, assim, vocês esperavam esse sucesso no primeiro ano. Não digo que vocês não queriam, que querer é óbvio, mas já esperava esse sucesso, assim, logo no primeiro ano, uma tacada tão perfeita, né? Dos sonhos para o torcedor de São José. É, querer nós queríamos, como você É. disse, você sempre, pelo menos imagina, você quer, mas não prevíamos assim. Até porque foi muito complicado, né? Então, por exemplo, isso que eu falei para você deve ter sido essa apresentação para o conselho, não sei, abril, talvez ali no final da 3, ali a gente já estava conversando com o São Uhum. José jogando. E aí, maio, junho, julho, precisa de aprovações do conselho, que são uma série de conversas. Quando nós praticamente foi acertado que o Grupo Oscar iria gerir a SAF, que ainda não existia. Não existia. Juridicamente. Juridicamente ela não existia. Uhum. Existia, é a SAF. Mas juridicamente, para você ter uma ideia, agora que ela está sendo constituída na Confederação Brasileira de Futebol, a SAF. Agora, essa semana. Então a SAF, foi mais uma questão informal até. Ela existe o Uhum. CNPJ, mas não estava vinculada ainda à federação. Entendeu? Agora que está sendo, até porque esperou o seu campeonato terminar, né, para fazer Uhum. toda a migração de contratos. Então, assim, realmente, demandou bastante tempo essa questão jurídica. Foi feita uma due diligence do negócio, né? Todos participaram, os conselheiros, foi feita uma análise da questão das dívidas. Então, isso, né, demandou aí um tempo entre abril e setembro. E aí veio uma questão de, ok, vamos começar. E aí você entra, né? Você vai assumir um clube. é, o clube ele não existe. O clube ele não existia. O que era o São José quando a gente assumiu? O São José era um CNPJ, Eu posso com a responder isso? história, com uma vaga numa série A3, com um escudo, Uma com camisa uma pesada. camisa pesada, uma torcida apaixonada numa cidade maravilhosa, uma potência, mas que não tem uma roupa de treino, não tem uma bola para treinar, não tem um campo. O São José não tem. Não tem uma estrutura, não tem um funcionário, não tem um jogador. Não tinha nada. Era praticamente nós e algumas pessoas no entorno nosso ali, que são apaixonadas, abnegadas e que vêm junto acompanhando buscando atingir um sonho. E aí foi isso.
Então ali foi contratar um gerente de futebol, tentar começar a montar um esqueleto de uma comissão técnica, de um time, comprar uniforme, negociar, e foi isso. Foi do nada, foi do zero. Né, e vocês já viveram todas as emoções possíveis, né? Derrota, risco de rebaixamento, de Exatamente. repente, E sequência de vitória, acesso. Teve exatamente. para todos os gostos já no primeiro ano. Exatamente. E aí, né, respondendo diretamente a sua pergunta, nós eu lembro que na primeira reunião, a reunião com o elenco foi no dia 31 de outubro, foi uma segunda-feira. Não foi no Hotel Urupema. Nós nos juntamos lá e o discurso foi: olha, nós, nós entendemos que nós temos um time para brigar para subir. Essa é a nossa opinião. Nós estamos montando e acreditamos em vocês. Se nós vamos subir ou não, é consequência de um trabalho. De futebol não é matemática, né? Mas nós queremos brigar para subir. E todos ficaram bem animados e começaram a sentir profissionalismo, porque a gente sempre cumpriu com o que a gente prometeu, com os atletas, com as comissões técnicas. Então, esse foi a preparação na pré-temporada foi feita para isso, para montar um time que iria subir. E aí, né, tem aquela história lá, né, acho que o Mike Tyson fala, né, todo planejamento ele dura até a primeira porrada no queixo, né? E é o que acontece. Você monta um planejamento, você imagina fazer toda uma pré-temporada que o time vai jogar desse jeito, e aí acontece lesão, o jogador que você acredita não joga bem, você começa o campeonato e não ganha as primeiras 5 partidas. E realmente ali foi um período difícil, né? Porque você assume um projeto, inicia com todas as boas intenções. Nossa, naquela época a gente estava trabalhando muito, assim, estava sendo uma coisa muito intensa. E assim, todos até meia-noite lá, e fazendo muita coisa operacional, coisa que, né, a gente tem uma empresa já hoje está com 180 lojas, né? Nós temos 2.800 colaboradores, então assim, Você a tá na gente, a gente, estratégia dessa você empresa. está na estratégia, exatamente. E ali a gente não foi nem pro nível tático, a gente foi pro nível operacional. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Pô, saí em São José dos Campos inteiro procurando uma casa para os atletas morarem, visitando um monte de casa, indo comprar enxoval dessa casa, toalha, lençol, colchão. Eu tenho uma foto engraçada, eu e meu pai com o carro dele cheio de coisas para casa dos atletas, assim, voltando, a gente até falou, vamos filmar, vamos tirar uma foto aqui que, né? Então, e outras coisas, né? Mas que a gente faz com, pô, a gente gosta, né, cara? A gente é mão na massa, né? Então, e aí aquele momento, putz, né? Tudo dando errado, realmente ali passa na cabeça, né? Puta, por que que eu fui fazer isso? Que ideia, que Onde eu foi fui entrar? onde eu fui entrar, né? Mas aí também, de certa forma, a gente tem que ver o equilíbrio, tomar as decisões que tinham que ser tomadas, mudar profissionais, infelizmente, muito por conta do resultado, que assim, excelentes profissionais que se dedicaram também, estavam junto com a gente, né, que ajudaram a montar um time depois que se tornou vencedor, né, que naquela época era um desastre, mas que depois quando ganha todo mundo aplaude. Então foi um pouco disso. Foi assim, viver todas as emoções mesmo. Naquele momento foi muito difícil. Ser xingado, Isso que eu te né? perguntar, Você vê a empresa misturando a paixão da empresa, alguns, né, com a sua vida pessoal, né? Bom, eu vivi muito futebol, meu pai também já conhece bem, me acompanhou a vida inteira, mas realmente foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas depois acabou dando tudo certo. o final todo mundo sabe, a gente não precisa É, nem falar, né? O final foi o mais feliz possível, né? Para quem assume uma SAF no primeiro sim. momento. E aí eu quero entrar, essa história a torcida já conhece bem, então eu quero entrar em Uhum, algumas nuances disso. sim. Eu converso muito com o Mauro Silva, né? Vice-presidente da federação, o Mauro é um amigo. E o Mauro fala: olha, essa onda de SAF que o Brasil está vivendo hoje, a Espanha viveu há 10 anos. Certo. Né? E apareceu na Espanha lá atrás como uma grande salvação. E ele fala, Marcelo, e aí se provou que, né, a SAF é uma alternativa jurídica, mas não é salvação, porque a salvação não é a SAF, mas o grupo que se responsabiliza por essa SAF. Concordo. Tanto que na Espanha tem lá times que cresceram absurdamente, outros que acabaram, né? E Isso. nessa questão de SAF, o Ronaldo é uma SAF super organizada,
foi rebaixado novamente no Campeonato Espanhol, né? Sim. Bruno, eu acho que assim, e isso revela o quanto vocês colocam um pouco da história, né? Colocaram realmente, acho que até a paciência de vocês, além do nome, além da estratégia, além da empresa, porque vocês são responsáveis por uma SAF num local que é o da vida de vocês, né? Isso. Que é o berço da empresa de vocês. Seria talvez muito mais cômodo ter uma SAF em Chapecó, não sei, em outro estado, em outra cidade. Para vocês é realmente uma responsabilidade triplicada? Sim. Até porque, como a gente falou, né? Fazia 40 anos o ano passado, né, da nossa empresa. Então, realmente, foi um momento que a gente falou, não, também é um retorno, né, para a sociedade, para a cidade, de tudo que a cidade nos deu. E não, e nos procuraram. Quando viram que a gente queria entrar no futebol, a gente teve várias ligações de vários clubes nos procurando. Não, peraí, Imagino, por que vocês vão entrar no São José? imagino. São José tem dívida, São José tá na 3. Tem clubes melhores aí, dia 2, dia 1, que vocês entram. A gente falou, não, ou é o São José ou não é nenhum. Ou é o São José ou não é nenhum. Pô, por que vocês vão entrar no futebol profissional? Vamos entrar em projetos de base, revelar jogador, não tem pressão. Não, a gente falou, não, ou é o São José ou nós não vamos entrar. E vocês É o São entraram, José. vocês entraram de Isso forma foi. Oi? vocês entraram de forma muito consciente, né? Você falou, Sim. quando faz uma due diligence, Tinha que com ter um certeza pouco meio maluco. é muito consciente e muito maluco. É, tem Quando que ter você uma pitada, né? Porque tem que ter paixão, né? tem que ter a paixão, a razão. Eu acho que só razão não dá certo no futebol e só paixão também não. Com Tem que certeza. buscar, tem que ter um equilíbrio ali. Porque você faz loucura também, né? Então, Uhum, e só razão também num esporte, você não consegue gerir assim, né? uhum. Então, eu acho que essa mistura é uma razão, né, do ponto de vista de gestão, com os pés no chão, com orçamento, né, com responsabilidade, com governança, mas também tem a emoção de saber que nós estamos lidando com paixão, com esporte, com vitórias, com derrotas. Não vamos ganhar sempre, né? E não vamos ascender sempre, subir sempre, mas eu acho que a gente tem capacidade de contribuir aqui, sabe, num projeto aí de médio e longo prazo e colocar o São José onde ele merece estar, né? Onde é esse lugar, Bruno? No plano. Uma empresa tem plano de crescimento. Certamente, São José, sendo uma SA, passa a ter isso também, né? Onde é Sim. esse lugar? Olha, o São José vai dia 13 de agosto, o São José completa 90 anos, né, esse ano, né? Então, até nós vamos fazer um lançamento de uma camisa. Já fizemos uma comemorativa, vamos fazer uma camisa comemorativa 2 agora, para os 90 anos de comemoração, essa da Copa Paulista. Eu imagino que o São José, ele seja um clube de A1 e de Série B do brasileiro. Eu acho que, E tem um time para esse objetivo? olha, a gente sempre falou lá em 10 anos. Era um projeto de para 10 anos. Em 10 anos, com 100 anos, estar numa Série B do brasileiro. E aí, né? É sempre com estrutura, com consistência, né? Porque não adianta chegar e não ter uma estrutura por trás, né? Parece, Uhum. muita gente fala isso. Fala, "Pô, vocês vão querer. Daqui a pouco vocês estão na 1, não tem um campo para treinar, né? Não tem um CT, não tem uma base bem alinhada, afinada com o profissional. Então, realmente é subir e cair, como aconteceram em inúmeros casos, né? Então, eu acredito que seja um desafio aí grande. Chegar numa Série B do brasileiro, quem sabe depois um dia beliscar uma Série A, como São José já foi, né? E eu acho que esse é um plano aí de 10 anos aí. É claro que a gente vai tentar encurtar, né? Claro, claro. Mas eu acho que é uma meta já audaciosa. Bruno, e aí você falou uma palavrinha agora, planejamento, né? Um sonho com planejamento, né? Com orçamento, com responsabilidade, algumas dessas palavras aí que você usou. E uma palavrinha chave na nossa conversa aqui, no Esporte SA, que é estrutura, né? Você disse, São José não tinha mais nada, né? Eu cheguei ainda quando repórter fazer uma matéria que São José estava todo num container, né? No primeiro momento perdeu o estádio, depois perdeu o teatrão, depois foi perdendo o terreno e acabou num container, né? A história de São José gigantesca estava num container. Vocês estão começando do zero, ou talvez do menos um, né? Do menos 10, não sei. Qual que é o passo a passo, assim, para essa reconstrução, ou construção, não é nem reconstrução, construção, né, desse novo São José? Passa por um CT,
passa por Martins Pereira ser uma arena, né, com uma Oscar Arena aí da vida, como a gente tem o modelo da Farmaconde no vôlei. Como é que é esse plano passo a passo? Eu acho que passa por um pouco disso que você falou. Um centro de treinamento, eu acho que é fundamental, é essencial. Não, nós já temos um local, a gente ainda não divulgou, ainda que a gente ainda não assinou o contrato, mas Mas em São José. é em São José, numa excelente localização. Tem espaço para fazer um centro, teria um espaço para fazer um centro de treinamento do profissional e da base, já está bem adiantado. É claro que não dá para fazer tudo de uma vez, mas nós já até visitamos alguns CTs para tirar referência. Nós fizemos um jogo treino no Palmeiras também, então como eu fui da base lá, voltei a conhecer tudo lá e assim, você vê onde o Palmeiras está, não é por, né, de qualquer jeito, é a estrutura que existe hoje. Então acho que passa por um centro de treinamento de primeira, né, tanto para a base como para o profissional. Da base você forma jogador, a gente sabe que o Vale do Paraíba aqui é lotado de jogador, de excelentes oportunidades que tem de atletas de formação, que acabam indo para outros clubes, enfim. Então acho que esse é um ponto. O profissional também precisa de um centro de treinamento, o nível de treinamento melhora demais quando você tem tudo ali, né, em um local só. Os campos, toda a estrutura de academia, fisioterapia, melhora demais a performance do atleta. Também acho que ela passa pelo estádio Martins Pereira também, por essa gestão, né? Eu não sei se transformar numa arena, qual a capacidade que nós vamos ter para isso, de investimento, de parceria, né? Se a gente vier a pegar, né? Porque a gente sabe que é um edital, né? Porque eu acho que o futebol, ele é muito. É um entretenimento. Acho que essa é a visão que nós. Esse é a visão que nós temos do futebol. Não é só futebol, é entretenimento. E o entretenimento tem estádio, tem shows, tem. O futebol ele é mais um, né? É Entretenimento uma dali. Né? cadeia, Nós né? temos as nossas lojas, é uma cadeia. Né? Então acho que esse é o objetivo: ter restaurantes, ter lojas, ter shows dentro do estádio. Só assim que o estádio se torna viável. Se não for para fazer isso, se um estádio for só para o futebol, ninguém vai ter a viabilidade lá. Uhum. Entendeu? Não é só o Grupo Oscar ou qualquer outro que for assumir, não fecha a conta. Isso que eu te É falar, muito porque caro. para Vai vocês, jogar quantas vezes? Uma vez na semana? Duas? Na, exatamente. na dois vai jogar de 3 a 4? Uhum. Entendeu? Não fecha a conta. Uhum. E Entendeu? o próprio futebol, né, assim, com as cotas hoje, ele ainda não se fecha a conta, né? Não Pra fecha você a ter, não conta. fecha a A conta. A3, a A3 e a Copa Paulista, a gente ainda tá fechando os números e tal, mas ela é totalmente deficitária. Uhum. E claro que vocês não entraram no negócio para ficar pondo dinheiro lá e perdendo e rasgando dinheiro, porque vocês Esse, são um pouco loucos, né? De é, pegar uma SAF, mas não são esse, totalmente loucos. não, esse é um ponto importante que você está tocando. Nós entramos sabendo quanto custa uma A3, quanto custa uma A2, né? E estamos dispostos a bancar uma parte. Claro, temos os nossos patrocínios e tal, mas representa pouco do que é o gasto hoje. Uhum. Né? E aí você pode perguntar, pô, mas você não sabia? Não, eu sabia, Claro que sabia. sabia, né? Primeiro porque a gente conhece, sabia, sabe onde a gente está mexendo, e outra porque o pessoal do São José mostrou. Sentei Uhum. com eles várias vezes e a gente recebeu as informações, né? Então a gente sabia. Mas eu acho que todo empresário e todo clube, ele precisa buscar a sustentabilidade do negócio. Né? Quando eu falo da sustentabilidade, o que que é? Ele precisa ter uma receita pelo menos igual às despesas, No mínimo, certo? No mínimo. no mínimo. Tô falando de futebol, é sempre no mínimo, porque o nosso objetivo, a gente já até falou várias vezes, não é tirar o lucro do São José para nós, entendeu? Nós queremos fazer um clube maior. Então, toda a receita, todo o lucro do próprio clube que nós tivermos, nós vamos reinvestir no clube. 100%. Entendeu? Hoje nós estamos colocando. Sem dúvida. Daqui a pouco nós não queremos colocar. Nós queremos arrecadar mais para que seja colocado no clube. Eu não vou querer retirar o que eu coloquei para depois eu e meu pai, né, eu, o Grupo Oscar, para fazer isso. Não, a gente quer um clube grande.
E isso vai ter todo o processo de governança, de transparência. Estamos preparando os materiais até para demonstrar, para colocar no portal da transparência, para que isso seja muito claro perante a sociedade, perante aos nossos patrocinadores, perante a torcida, que é uma forma, como eu te disse, de retribuição. Nós hoje temos os nossos negócios, temos a nossa vida, e assim, não vamos precisar do São José para viver, né? Mas nós não queremos, nós queremos tornar o São José sustentável, que não Óbvio, dependa óbvio. do Grupo Oscar. Não quer rasgar dinheiro, né? Não faz Exatamente. sentido. Isso, né, é uma visão empresária. Qualquer empresário assim, tenho certeza que você aqui, né, Óbvio. na sua empresa, você pensa dessa forma. Qualquer, né, qualquer empresário, quem tem uma empresa, é, independente do tamanho, busca isso, né? Busca Claro. essa E sustentabilidade. essa sustentabilidade, a 2 é totalmente deficitária, com certeza, né? Relação cota e investimento para um time competitivo não fecha a Não conta, fecha conta, você sabe né? bem. Na 1, talvez comece a fazer sentido, mas passa gigantescamente por ter uma base forte É, e a venda de atletas, negociação de atletas, né? sim. É, Esse é um ponto importante. É uma os- linha de receita que hoje é zero, Uhum. que nós E que vai precisamos exigir muito colocar. investimento, né? Vai exigir investimento. Eu não acredito que vai vir receita antes de investimento, Uhum. né? Eu acho que a gente teve que ter um foco. Nosso foco foi o profissional. Esse ano a gente já pretende trabalhar mais próximo da base. A base existe, ela é através do projeto do Atleta Cidadão, que é um bom projeto, que se trabalha bem, existe uma metodologia, existe talentos ali que podem ser explorados, que podem ser melhor trabalhados dentro de uma SAF, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Se o São José for forte do profissional, vai ter o espelho, né? O garoto vai olhar lá em cima e vai querer estar no São José. O pai desse garoto vai falar: ué, peraí, por que eu preciso levar esse garoto pro Santos, pra Portuguesa, pro Corinthians, pro Palmeiras, Não vai estar aqui comprando pro arroz com Flamengo? salsicha, né? Se ele pode estar aqui, se tem o São José, não, vai jogar no São José primeiro. Se não é bom, joga no São José. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. É que todos os garotos vejam que existe um futuro no futebol aqui do lado da casa dele. Né? Então, acho que esse é um primeiro objetivo. Se a gente conseguir isso, tenho certeza que jogadores de qualidade da base no Vale do Paraíba não falta. Eu tenho convicção disso. Exatamente. Então, é uma linha só aqui. Então, precisa de investimento, vai precisar, e a gente conta com essas parcerias também, que já funcionam bem, para que a gente possa tracionar isso daí rapidamente. Então, e o São José subindo, ascendendo, acredito que também a gente estava falando de sustentabilidade, acredito que a 1 seja sustentável. O problema é o segundo semestre. Pois é. Eu ia Aí você tocar quer nisso agora. jogar. Você joga primeiro o Água Santa. Com certeza a Água Santa esse ano foi sustentável, acredito. Fez um bom investimento, tem uma cota importante já a Federação Paulista na Uhum. 1. Só que eles decidiram não jogar o segundo semestre. Até Por porque ser totalmente deficitário. Inclusive anunciaram isso, né? deficitário e porque já tem a vaga da Série D o ano que vem. Uhum. Vou jogar a Copa Paulista esse ano na visão deles para quê? Para buscar uma vaga na Copa do Brasil. Acho que até ganharam a Se Copa do for Brasil. campeão. Foram vice-campeões, então ganhou a Copa do Uhum. Brasil e ganhou a É. Série D. Então, assim, realmente não fazia sentido. Preferiram, acho que, desmontar o time. O treinador até foi embora, foi pro Juventude. Enfim, então você vê que a temporada ela é complicada. É. Até você estar aí em primeira divisão do Paulista e uma série C, C, que já tem um calendário, né? B, acho que é um desafio, é longo. Eu ia falar desse assunto com você, se antecipou, né? Vocês optaram por um calendário anual aqui, né? Disputando o campeonato, que é totalmente deficitário. É Totalmente. absolutamente deficitário, inclusive na questão de público, por mais que a torcida esteja empolgada, apaixonada, não tem a mesma relação de uma 3, né? Eu É, espero muito que tenha. não, tomara que tenha, né? Normalmente não tem o É, mesmo nível de envolvimento. É, e essa decisão de vocês também faz parte desse planejamento de, quer dizer, para eu ter uma 2 até mais equilibrada, eu já preciso investir aqui. É, é saber que vai perder aqui para tentar ganhar um pouquinho na frente. E eu tô falando de números mesmo. sim, Tô nem levando em conta sim, sim, entrosamento, time, adaptação, que tudo isso acho que tem um valor sim. talvez imensurável, né? Eu acho que esse foi um dos primeiros, uma das primeiras convicções que a gente tinha era que precisava ter calendário completo, né? O futebol precisa dessa consistência. E até para a cidade, né? Pro entretenimento, para a imprensa. Acho que tem toda aí uma cadeia, né, esportiva Uhum. na região que
vive ou que ama, que trabalha no São José, né? Então, Extremamente carente, né? extremamente carente de informação, fazia desde acho que 2015 que o São José não jogava a Copa Paulista. Então, realmente, esse é o primeiro aspecto. E até porque você fica mais competitivo, né? Com No certeza. médio e longo prazo, né? Você consegue observar melhor os atletas, você disputa torneios, joga contra importantes clubes. Aí entra nessa parte também técnica, né? O entrosamento, né? Uma possibilidade de enxergar vários atletas, estar atento ao mercado, fazer alguns testes, algumas observações e também competir para buscar a vaga na Série D ou Uhum. na Copa do Brasil, que esse também é um objetivo. A gente sabe que vai ser muito difícil, a gente está numa chave bem competitiva, mas nós estamos montando um bom elenco. A gente está confiante que a gente tem um bom time para brigar nessa Copa Paulista. Então acho que o público também ele está um pouco, né, de acordo com as expectativas e a performance do time. Acho que se o time vier bem, jogar, a torcida estiver gostando, né, enxergar que vai ter uma continuidade, que busca vaga para a Série D, que quando a gente chegar na Série D nós vamos querer ir para a C. Eu acho que aí a gente tende a ter mais público. Eu Com acho certeza. que a Envolvimento gente maior, né? um movimento maior, né, resgatando aí a família. A gente viu a quantidade de crianças nos jogos, né? Foi impressionante, né? As mulheres, a família. Então realmente acho que é importante para o nosso projeto ter esse apoio do público. E aí você falou de apoio, Bruno. O que que precisa melhorar? Você tem sua visão de ex-atleta, né? Apesar de ser novo, é ex-atleta. Tem a visão agora de gestor. É, o que que a gente precisava para calendário, para o orçamento, para equilíbrio mínimo orçamentário? O que a gente precisava mudar nesse calendário para tornar um pouquinho mais autossustentável o futebol? Especialmente para quem não, obviamente, para quem não tá na Série B e na Série A1, que é pacotinho redondinho que a conta fecha, né? Eu acho que a Federação Paulista ela faz um excelente trabalho, viu? Eu gostei bastante assim da forma que a federação gere, sabe? Achei muito profissional, bem organizado os campeonatos. É claro que quando a gente fala de recursos, sempre precisa mais, porque todos os clubes da A3 são deficitários. Você vê, uma cota de participação, se eu não me engano, não chega a R$ 400 mil da A3. Premiação para o campeão é 110. Nós ganhamos 77. Vamos ganhar 77 de vice. 500, vai, então vamos falar, não deu nem R$ 500 mil para o vice-campeão. Uhum. Entendeu? Não chega perto. chega nem perto aí do campeonato, que aí você joga de outubro, novembro até maio, praticamente. Abril, Uhum. maio. Abril, né, que terminou esse ano. Então, assim, e aí vem cota de patrocinador. Então, assim, terminando essa resposta, eu vejo. A federação tenta, tá aumentando, mas é proporcional ao que é a necessidade que todos os clubes investem, realmente a premiação não é suficiente. É uma conta que piora na Série A2, né, mano? Piora na Série 2. Aumenta-se a premiação da participação, né, dos Uhum. clubes, porém o nível de investimento aumenta muito mais. Os Muito jogadores, o mais. nível é maior, Muito mais. o jogador come uma comida já quer comer outra, ah, moradias, a gente sabe que os investimentos são maiores. Uhum. E aí o que cabe ao clube? Patrocínio, basicamente é patrocínio. A linha de, como a gente estava falando, de venda de atletas, ela nesse nível ainda é baixo, de vários Praticamente clubes, inexiste. praticamente inexiste, porque também é investimento. Uhum. Então, realmente, você conta basicamente com patrocínio e bilheteria. E eu queria entrar nesse assunto que eu gosto bastante, que é o do patrocínio esportivo. Eu adoro estudar o assunto. Sou muito estudioso na questão desse retorno, que não é só financeiro, mas de imagem, endomarketing, enfim. Acho que é um programa à parte para a gente falar disso. Mas vocês também assumiram essa linha de frente, e muito por conta das relações de vocês, para falar, olha, acredita na proposta. A gente está mudando aqui, vem com a gente. Quer dizer, faz sentido a sua marca estar na minha camisa, faz sentido expor essa marca aqui. Sim. Nós temos alguns patrocinadores importantes, né? Farmaconde, o Sicredi, Inovar, a Montante, que nós somos um dos sócios, a Oscar Calçados também, né? Não pode deixar de existir, e vários outros apoiadores, né?
que participam com serviços, com trabalho, enfim, com permutas, né, que também é muito importante, né? Claro. Reduz seu custo, né? Reduz muito o custo, né? Então são pessoas que, na verdade, eu acho que no começo não entendiam bem o que era uma SAF, não entendiam o que a gente estava fazendo ali muito bem. Acho que não estava muito claro. Até porque a lei era nova, não sei se pensou ou não, o Oscar pegou, muita gente não acreditou, tomamos muitos nãos, faz parte também. Mas é isso, eu acho que é uma nova fase, acho que depois que começaram a entender um pouco mais dessa, né, que agora é uma questão, é uma empresa, né, no qual nós somos os acionistas de 90% dessa SAF. O São José tem os outros 10%. A gestão é toda da SAF, da Gross, que é o nosso grupo, e que o nosso desafio é torná-la sustentável. Hoje, se eu não me engano, falando em números macros assim, esse número de patrocínio e bilheteria não cobre de 10 a 15% da receita. Da despesa, desculpa. Essa receita não cobre 10 a 15% da despesa total. Uma conta que não fecha É uma conta que mesmo. não fecha. Então, cabe a nós, né, fazer um bom trabalho dentro do campo, mostrar que é um clube da cidade, né? Acho que esse é um ponto importante. Esse é um ponto que eu queria tocar com você. O Porque... clube ele não é nosso. Como a gente Uhum. disse, é, nós não queremos ter o clube para retirar dinheiro, para distribuir lucro para nós, como é uma Uhum. empresa normal, né? A nossa vida não vai mudar, né? Nós temos os nossos negócios, nós trabalhamos aí 15 horas por dia nos nossos negócios, né? Além do varejo, temos outros negócios, outras sociedades. Não entramos no São José para retirar dinheiro do São José. Entramos no São José para propor com um propósito, né? De colocar o São José onde ele merece, de ter o futebol, de ser uma aspiração, né? Para as crianças que estão ali, que eles possam se inspirar nesse time, né, que a gente possa ter projetos sociais vinculados ao São José e que realmente o São José, uma torcida que sempre foi muito apaixonada, volte a lotar os estádios, que seja um outro tipo de entretenimento da cidade. Isso que eu Então, te eu acho perguntar, que esse é o principal propósito. desse papel do torcedor, né? Eu lembro que eu acompanhei muito a trajetória do Guaratinguetá. Na época foi um choque, né? Guaratinguetá Limitada. Era uma coisa assim, meio surreal. Como assim o nome de um time, Guaratinguetá Limitada? Que era um ensaio de uma SAF, né? Clube Empresa na época era Isso. a nomenclatura que se usava, mas um certo ensaio de uma SAF. E aí tinham duas reações que eu lembro muito bem, né? Havia uma reação que é assim, nossa, isso é futebol organizado, isso é futebol de verdade, futebol no modelo europeu, né? E havia um outro rejeição daquele torcedor mais antigo, mais apaixonado. Ah, não, a empresa agora não é mais o meu time, a minha camisa, agora isso é uma empresa. Você percebeu no começo, agora eu tenho certeza que com acesso não, mas no começo esses dois olhares assim, Bruno, de olha, vai dar tudo certo, nosso time vai mudar de patamar, para um outro olhar um pouquinho preconceituoso, já agora é empresa, agora é negócio, acabou a minha tradição, minha camisa. Eu acho que ficou muito ali de acordo com o resultado. Quando as coisas não andaram bem, reclamaram, disseram isso. E aí, Entendi, quando ganha, fala, ai, tá vendo? A SAF dá certo, precisa ser profissional. Isso é normal, a gente entendi, sabe que a paixão ali entendi. de um. Principalmente de um núcleo ali, talvez um pouco menor, que é movido ao resultado 100%. Mas a Uhum. maioria das pessoas, pelo menos que eu encontrei, ou que me mandavam mensagem, a maioria acham o projeto sensacional, acham a visão bacana, até porque nós não vamos mudar a cor do clube, nós não vamos levar o clube para outra cidade, não vai deixar de ser águia. Tudo Que isso são parâmetros são importantíssimos, né, para a parâmetros relação. importantes, né? Fundamentais, eu diria. A questão é que se não tiver uma gestão profissional, Não vai. as coisas não vão, entendeu? Fazendo gestão profissional já é difícil, entendeu? E o que é uma gestão profissional? A gestão profissional é tentar gastar menos do que arrecada, ter governança, ter responsabilidade. Porque nós temos responsabilidade. Nós somos os responsáveis agora. Se tiver um problema trabalhista, uma dívida, alguma coisa, a SAF, nós somos os responsáveis. E isso muda muito. Quando você assina alguma coisa e depois você é o responsável por qualquer problema que dê,
Você pensa muito no que você vai fazer. Você fiscaliza, você acompanha. E não é à toa que daí não é nem o São José, todos os outros clubes associativos tiveram problemas. Que nível de responsabilidade tem um diretor de futebol? Tiveram Que não, manda tem, né? 4, 5, 6 treinadores embora em 1 ano, 2 anos. Ele assume a conta? Ele faz conta de quanto tem que pagar? De quanto impacta? De quanto pode pagar para um jogador? Não Com faz, né? certeza não, né? Qual é a Com responsabilidade que ele certeza tem? não. Quais são os interesses? E numa SAF, e aí eu concordo com aquilo que você disse, não é a solução, não quer dizer, vão ter boas SAFs, vão ter SAFs boas, vão ter SAFs ruins, não só na questão da gestão, mas também em termos de resultado, porque nem todo mundo vai ganhar. Claro, Então não é porque só não ganhou que também a gestão não é boa. Acho que tem que saber claro, avaliar um pouco, né? claro. Inclusive a gestão A extracampo, né? gestão extracampo e tem a gestão do futebol como um todo, Uhum. né? Os resultados, os jogadores, né? E é uma área, é a área mais importante da empresa, é o futebol. Agora tem Uhum. outras partes. Quais são? Tem a parte do marketing, tem a questão jurídica, tem a questão de toda a estrutura de pagamento de dívida, né? Tem a questão da estrutura como um todo, centro de treinamento, tem toda a parte social que esse clube pode proporcionar. Então existe, né? Várias áreas, né, um clube de futebol, assim como é qualquer empresa. Mas é claro que o foco, o core, né, do negócio é o futebol. Bruno, não sei nem se vocês abriram esses números, mas quando vocês fizeram a due diligência, descobriu finalmente quanto o São José devia de imposto, de ações, ou esse é um número que ainda está em investigação? Porque são processos, imagino, de décadas, não vou nem falar anos aqui, né? Sim. Vocês têm uma suspeita ou tiveram um número exato? Como é que foi essa relação de cavar processos em tudo quanto é lugar, dívida em tudo quanto é lugar? Nós contratamos uma empresa de due diligence que recebeu os relatórios, avaliou, pesquisou, entrevistou várias pessoas para chegar num número. Essa dívida, ela até foi falada aí, passa de 25 milhões de reais. Claro que vai ser negociada, vai ter todo Claro. um plano de pagamento. São dívidas antigas, tem dívida em todas as esferas aí, mas realmente é uma dívida alta. É uma E a dívida SAF, para alta. explicar para o torcedor, a SAF ela tem um tempo, né, um bônus que ela ganha aí para começar a trabalhar isso, né, Bruno? Isso, Que a não dívida mudou não é no da início. SAF, né? A Sim, dívida ela é do São José. sim. A SAF ela é um novo CNPJ que recebeu todos os direitos, né, e os direitos federativos do clube, toda a sua tradição, todo o seu logo, o seu nome, Sua né, a sua camisa. camisa, todo o que é referente ao futebol, né, a SAF recebeu isso do São José, foi transferido para a SAF. Essa SAF tem o Grupo Gross e o São José como sócios, né? E cabe à SAF repassar 20% das suas receitas para o São José, para o pagamento dessas dívidas. Né? E tem 10 anos para que seja feito, né, o cumprimento disso, senão a SAF ela pode ser responsabilizada, né, pelo não cumprimento, e aí tem todas as regras lá. E Então a aí, dívida, a SAF, ela nasce limpa, nova, é um novo CNPJ. e com todos esses planos, né, Bruno, com certeza esses 25 milhões, que é dinheiro, né? Para Sim, qualquer demais. empresário, 25 milhões é um belo de um dinheiro, é, mas que se minimiza no futebol numas negociações, venda de atleta, venda de direitos federativos, cota de Série B de brasileiro, quer dizer, tudo isso num planejamento, esse número, não que ele seja pequeno, que ele continua grande, mas continua totalmente possível de ser amenizado, né? Sim, é possível. É, mas exige muito trabalho, muito esforço. Como você disse, todas essas linhas de receita, o clube também precisa atingir patamares esportivos acima. E, assim, o que eu vejo, a cidade, o clube, como eu disse, né? O clube é da cidade, né? Eu entendo que existem muitos empresários, alguns já estão participando, outros estão mostrando interesse. Acho que ainda é pequeno, sabe? Pelo potencial que tem da cidade. E a gente vai levando. A gente dá para ir levando, né? Mas realmente, para chegar a colocar o clube onde ele merece, nós vamos precisar de mais apoio. Isso aí a gente tem clareza.
de que realmente necessita investimento. E quando você fala apoio, Bruno, vocês pensam em abrir essa SAF também para compartilhar com mais investidores? Ou não? Tá no colo de vocês mesmos, vocês Nesse vão momento separar? não, nesse momento não. A gente entende que nós estamos passando por uma fase início de trabalho, né? De entendimento até das coisas, dos números, de como funciona. Qualquer valuation que a gente possa fazer é precipitado, pode ser Uhum. muito ou pode ser pouco. A gente não tem, é muito difícil fazer ter essa noção. A gente sabe que aí nos próximos anos a gente tem que ir melhorando, criando estrutura, mas é uma possibilidade no futuro. É uma Uhum. possibilidade, sim. E esse olhar, eu tenho que fazer essa pergunta para a torcida, com o pé no chão e com responsabilidade. Mais uma vez, vocês fomentam entrar no campeonato para ter o acesso e chegar na 1 e já tornar sustentável, pelo menos, parte desse calendário, Bruno? Olha, acho que a gente tá voltando para o começo, né? A gente vai querer, Uhum. mas sem fazer loucuras, entendeu? Eu acho Perfeito, que perfeito. loucura não cabe nesse momento. Acho que não cabe nunca, né? Mas loucura que eu digo é financeira, Uhum. sair contratando qualquer jogador, medalhão que falo, muitas vezes não é o que o clube precisa, não vem honrar, não quer jogar no Uhum. São José, entendeu? Acho que a gente precisa ter gente que acredita no nosso projeto, que queira se doar para isso, que aspire coisas grandes na carreira, sabe? Que vem aqui sabendo para onde ele está vindo, sabe? E não que alguém venha enganar ou que venha só pelo lado financeiro. Uhum. Então eu acho que esse vai ser um pouco o sentimento dessa A2, não só da A2, mas da Copa Paulista mesmo, que eu acho que a gente já está montando um bom elenco. E você, como jogador também, sabe que quando você vai para um grupo, né, onde a fofoca, no bom sentido, ó, paga em dia, ó, lá fala e cumpre, muda totalmente o patamar de negociação, né? Sim, isso sim. A gente já tem sentido isso. Muitos jogadores. Quando a gente foi contratar foi um pouco difícil, viu, para três. Confesso que liguei para alguns empresários aí que eu até conhecia lá atrás, rapaz, os caras nem me atenderam o telefone direito. Agora os caras já estão ligando querendo colocar jogador aqui. Então realmente o futebol é pequeno, né? Se você for ver, não Uhum. são tantos clubes que Sim. existem, tantas cidades grandes, então quando existe uma mudança assim, né? Eu acho que é isso. O que a gente oferecer, nós vamos cumprir. Isso vem sendo feito. Acho que não tem, não tem, não tem salário atrasado, né? Pode não ser os maiores salários do campeonato, mas paga-se em dia, é um ambiente bacana, existe torcida, o jogador gosta, né, dessa pressão. E é isso. Acho que a gente precisa ir melhorando essa estrutura também. Acho que é um próximo passo. É isso. Legal, Bruno. Eu vou te agradecer. Pô, insisti muito, né, para que a sua presença fosse confirmada aqui na primeira temporada do podcast, porque eu acho que você é a voz mais importante do esporte hoje de São José dos Campos. Ah, que Com todo isso. respeito, né, porque o vôlei é um projeto sensacional, entrevistei Ricardo Navarro, Sim, mas o parceiro. vôlei é a segunda paixão, né, do brasileiro. São José tem uma história fantástica no basquete, Tem. mas a primeira paixão não falando joseense, não, a primeira paixão do brasileiro é futebol, e eu acho que isso não discute, né? É. E hoje quem administra o futebol de São José, né, é o seu grupo empresarial, então torna-se automaticamente a voz mais importante, mais relevante do esporte de São José. Então, quero te agradecer aqui demais pela presença, por esse bate-papo, né, que tem tudo a ver com o nome do podcast. A gente fala de esporte, fala de SA, então acho que não tem casamento maior e melhor do que falar nesse momento de SAF. Mas eu queria te perguntar duas coisinhas antes da gente encerrar. Primeiro, Uhum. qual que é o seu maior ídolo no esporte? Boa pergunta. Eu tenho alguns, né? O Ayrton Senna sempre foi um ídolo grande. O- No futebol, sempre, assim, não é tanto da minha geração, mas sempre gostei bastante do Zico, né? Não tanto de ver jogar, mas pela pessoa que eu vi Fantástico. ali, do Ronaldo como atleta, Ronaldo Fenômeno, por ter superado todas
as dificuldades, as lesões. E no basquete, Michael Jordan. Acho que esses três aí são três, assim, Que referências, né? três referências, três esportistas que eu admiro bastante. E qual que é a maior lição que você tira do esporte na sua vida? Né? A maior lição, eu acho que o esporte ele dá muita a disciplina, eu acho. Eu acho que assim, ele é um guia, né? Eu acho que isso através do esporte a gente consegue atingir, né? E o esporte ele é a base de muitas coisas na vida como um todo, na vida adulta, independente de ser profissional, né, ou amador. O esporte ele te dá uma disciplina, né? Uma busca por algo, né? Que eu acho importante. E isso me motiva, isso me ajuda muito, né? Então, eu acho que essa parte, esse foco, essa disciplina que o esporte nos dá, né, me deu muito quando eu era moleque, quando eu me tornei profissional e mesmo hoje, né, com o esporte amador também, eu acho que me ajuda muito a manter a saúde, a mente aberta, boa, né, para buscar, para estar bem, né, com a gente mesmo. Então eu acho que o esporte para mim é isso, é a disciplina, o foco e é o que me faz bem, me sentir bem, né, comigo mesmo. Falar em sentir bem, você tá inteirão aí, tá em forma, não sei se tá treinando ou não, mas Joga uma bolinha quando tem de aquele vez em rachão, quando. é isso que eu ia te perguntar, quando tem aquele rachão de sábado, tá entrando pra jogar ou não? Não, futebol eu não jogo mais, eu nunca tenho jogado, eu jogo pouco. Eu acabei me adaptando bastante no tênis e no futevôlei, né? São dois esportes que eu gosto mais hoje de jogar, Legal. né? Acho que é importante uma academia também para manter a musculatura, né? Começa a ficar um pouco, já passa dos 40 e já começa a sentir já um pouco mais. Mas realmente eu acho que o esporte é vida, é tudo, né, para qualquer pessoa. Então, eu realmente não consigo. Meu dia é diferente. Se eu não faço alguma coisa, o meu dia ele é diferente, mesmo que seja 30 minutos, 45 minutos. Então, acho que ele abre a mente, né? O esporte, ele deixa A a gente vai nossa. marcar um futevôlei, hein? Vamos, vamos. Vou marcar um Opa, futevôlei que eu tô aí na. tá jogando? Hoje. Jogo já e É gosto. gostoso, né? Você com essa altura deve atacar, Não, deve tacar forte, vai fazer o quê? mais ou menos. Vamos lá, apanhar não tem problema. Com muita gentileza, o Bruno trouxe, pode pegar ali, Bruno, por favor. Trouxe um presente pra gente sortear aqui, né? Bruno, vou pedir pra você mostrar ali pra câmera, por favor, pra essa câmera que tá de frente pra você aqui. A gente vai fazer uma promoção ali na internet. Você vai descobrir como que você pode ganhar essa camisa, tá bom? Um presente, agradeço demais a gentileza, viu? Número 20. Mostrar os patrocinadores, porque aqui no Esporte SA a gente valoriza muito quem valoriza o esporte, viu, Bruno? Ah, é muito A gente sabe o importante. sacrifício que é para ter uma marca estampada numa camisa. São grandes parceiros, viu? Aqui, Legal. Sicredi, Farmaconde, a DM, a Inovar, né? São a Montante, são parceiros aí que acreditam no projeto já há bastante tempo. Então, realmente, sem eles, ficaria muito mais difícil. Também temos muitos apoiadores também por trás, ajudando. São apoiadores, grandes parceiros. Tem a Monteiro Lobato, tem a Cauana, tem a Aviação Jacareí, pessoal da Flor de Ipê. Tem muitos aí parceiros nossos também que realmente apoiadores que estão ali no dia a dia contribuindo. Eu acho que é isso que move, né, o clube, a cidade e, e sem eles realmente assim não tem clube, né? Fica ainda mais Fica difícil, né? mais difícil Ainda porque mais. ainda mais É, continua sendo difícil porque realmente a gente sabe os custos, como a gente conversou bastante. Mas fica meu agradecimento aí. E agora vamos para mais uma nessa campeonato da isso Copa aí. Paulista. Desejo boa sorte, Bruno. Eu sou um otimista por natureza, assim, faz parte da minha personalidade ser otimista. Né? Acompanhei muito de perto a trajetória do Guaratinguetá, que foi aquela coisa em 10 anos da quinta para a primeira divisão. Foi O Guará chegou à Série B de brasileiro, chegou à né? Série B de brasileiro, numa história de vida curtíssima, né?
muito curta, historicamente falando. Acompanhei também o Bragantino, né, antes da virada com a Red Bull, então uma mudança radical agora com a vinda da Red Bull e acho assim uma carência, um pecado, né? Um pecado mesmo, o Vale do Paraíba. Tudo que você fala, o Vale do Paraíba é ponto. É ponto em tecnologia, é ponto em economia, é ponto em emprego. Assim, a região que a gente mora, ela é simplesmente espetacular, né? Localização. Localização e o futebol, infelizmente, não acompanhou isso. É. Né? E eu falava isso muito para o Alberto Simões, falando com você, que lembrei do Alberto, professor Alberto, que, poxa, é um eterno professor, né? Fico muito apaixonado por ele, me ensinou muito, tive o prazer de trabalhar com ele. É, falava muito para ele, para o Antônio Carmo, para o Moacir também, historiador do Taubaté, assim, o quanto eu com 44 anos sonhava ver esse futebol no Vale do Paraíba forte, profissional, né, com os principais times, São José, Taubaté, né, o Guaratinguetá, que depois acabou, se enfrentando, mas não numa Série A3, não numa Série A2. Eu acho que é muito pouco pro Vale do Paraíba. Eu não tô nem falando dos times da gestão, não. Tô falando da nossa região, né? A E região vivenciar cresce. esse sonho de ter esses clássicos numa Série B de brasileiro, numa Série A1 de paulista. Eu acho que a nossa região ela é muito maior que isso, né? Então, Concordo. sucesso para você. Obrigado. Obrigado pela Obrigado pelo presença, apoio abraço pelo aí. seu pai e sucesso. Sucesso para nós, para você também. Parabéns aqui pelo programa, pela sua empresa, pelo trabalho que vocês fazem. É muito importante ter pessoas como você falando do esporte para todos aqui da nossa região. A gente espera que o São José possa estar na sua pauta aí sempre. Com certeza estará, com certeza absoluta. Obrigado, abraço pro seu Valeu, pai também. obrigado. Foi um prazer. Gente, mais um episódio chega ao fim, a gente vai falar do sorteio, tá? Um grande abraço, obrigado pela audiência. Valeu!